Fala galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo explicando de maneira simples, de maneira superficial, para quem ainda não conhece, para quem quer ter noção, quais são os tipos de fundos imobiliários que existem. Eu assisti um vídeo, achei que foi muito legal, fala dos fundos imobiliários, mas o que são, aonde que eu encontro, né? Como é que é isso daí, o que eles são, né? Então hoje a gente vai falar aqui dos tipos de fundos imobiliários que existem aqui no Brasil, né? Por que eu vou falar aqui do Brasil? Que é o mercado que a gente está atuando agora, mas lembrando que fora do Brasil existem muitos mais tipos, né, diferentes de fundos imobiliários, tá? Então vamos lá, sem enrolação, vamos passar um pouco aqui o que são os tipos, tá? Então eu falei num vídeo anterior que os grandes tipos são tijolo, né? Tem o fundo que é o papel ou o título de valores imobiliários, que são financiamentos, né, são dívidas relacionadas, né, a imóveis, e tem os fundos de fundos, que ele é um fundo que, se você investe nele, ele vai comprar cotas de outros fundos imobiliários, tá? Então, esses são os tipos que a gente tem, tá? Agora, existem algumas subdivisões desses tipos, né? Então, por exemplo, existem os fundos específicos de tijolo. Então, fundo de tijolo não é um tipo só. A gente tem os fundos que são concentrados em escritórios, outros em shopping centers, né? Outro em hospitais, né? Então, são os específicos de tijolo, né? Tem os fundos de desenvolvimento, tá? A maioria dos fundos, eles são focados na renda mensal, né, no aluguel. Então a pessoa vai lá, compra uma cota desse fundo imobiliário, né? Esse fundo imobiliário paga o aluguel lá e ele recebe uma parte desse aluguel. Então é como se você fosse comprando imóveis de pouquinho em pouquinho. Então, ao invés de falar assim, eu vou comprar uma casa para alugar, ok, você pode comprar uma casa para alugar, você tem que ter um montão de dinheiro, né? Ou então, eu vou construir uma casa para alugar. Ok, você também pode construir, mas você só vai receber aluguel depois que a casa estiver pronta. Quando você investe em fundo imobiliário, você vai comprando pedacinhos dele. Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia besta, né? Eu vou construir uma casa, então quando eu coloco lá, por exemplo, 4 tijolos, eu já recebo um aluguel proporcional aos 4 tijolos, né? Então, é isso que acontece com os fundos, tá? Os de desenvolvimento, eles são fundos que, prioritariamente, eles trabalham com a construção ou a compra e reforma e a venda, tá? Então, os de desenvolvimento, o foco deles não é o aluguel, né? Geralmente, os de tijolo são. O de desenvolvimento também é de tijolo, porque também é então, por exemplo, né, aqueles resort, né? Tem lá tem um monte de fundo de desenvolvimento que os caras fazem de hotel, esqueci o nome lá agora. Aquelas áreas lá grandes, assim, que os caras alugam, loteia e aluga não, né? Compra, loteia, né? E puxa eletricidade, puxa esgoto, puxa tudo e vende, né? Então, esses são os de desenvolvimento, tá? Então, eles não são fundos que são focados no aluguel. O que a gente recebe deles não é aluguel, e sim lucro, tá? E tem os fundos híbridos. Os fundos híbridos, eles misturam um pouquinho de tudo, tá? Então, se ele tem mais de 70%, se eu não me engano, né, de um único tipo, ele é específico. Se ele tem metade é escritório e metade é galpão logística, então ele é chamado de fundos híbridos, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouco desses daí, quais são os principais de cada um. Escritórios ou lajes corporativas, tá? São esses prédios geralmente lindos, grandes, né, que a gente olha e fala, uau, né? Principalmente em São Paulo, tem bastante desse, mas também tem no Rio, também tem em Brasília, também tem em Belo Horizonte, né? Então, que são aqueles prédios grandes, altos de escritórios, né? Esses são prédios chamados de lajes corporativas, tá? O fundo imobiliário, ele tanto pode comprar o prédio inteiro, quanto ele pode comprar andares, ou salas até, né? Geralmente eles compram o prédio inteiro, mas muitos você vai encontrar que o cara tem 10 andares naquele prédio, por exemplo, tá? Então tem muitos desses aí, principalmente quem mora nos grandes centros, que conhece, né, esses prédios aí, tá? Quais são os principais? Eu coloquei aí alguns exemplos,
né, que são basicamente os maiores fundos imobiliários de tijolo de lajes corporativas, né? O BRCR, JSRE, PVBI, né? O RECT, tem um monte desses daí. Se você entrar lá, você vai ver, olha, esse aqui tem 3 edifícios, olha, esse aqui tem 7 edifícios, olha, esse aqui tem 2 edifícios, mais 14 andares espalhados, tal. Então, cada um deles tem a sua configuração, tá? Mas todos eles são de alto padrão, tá? Outro tipo bem interessante são galpões logísticos, né? Então, quem já andou pela estrada, quem já pegou estrada aí, já viu esse monte de galpão que tem na estrada, que serve para a galera, né? Principalmente para as empresas, né, de transporte, elas fazerem a armazenagem, né, perto de grandes centros, muitos deles, para que eles possam entregar mercadoria de forma mais rápida, tá? Então, quando a gente passa, principalmente nas estradas, tem muito, a gente consegue ver muitos galpões, e você pode ser dono de vários deles, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos também dos maiores fundos de galpões que estão na Bolsa hoje disponíveis, na HGLG, o XPLG, BRCO, VILG, né? Então, esses são alguns dos fundos. Novamente, alguns deles têm 4 galpões, tem 10 galpões, outro fala, eu tenho 40% daquele galpão, eu tenho 90% daquele outro. Então, você entra lá, você pode ver qual te agrada mais, tá? Coisa muito importante, que eu não falei, tanto dos de escritórios quanto dos de galpões, que esses fundos estão alugados, né, porque é daí que vem o nosso dinheiro, do aluguel, e nos relatórios você consegue ver, inclusive, para quem está alugado, né? Para quem está alugado, se está pagando direitinho, né? É bem interessante, tá? A gente tem também alguns fundos de shopping center, né? Os fundos de shopping também são bem legais, né? Sofreram um pouquinho agora na pandemia, porque teve lockdown, mas, em geral, são coisas muito boas, tá? Então, a gente tem fundos que o fundo é um único shopping center, como, por exemplo, esse que eu coloquei aqui, que, se não me engano, é o maior shopping da América Latina, que é o Parque Dom Pedro, né, lá em Campinas. Então, quem já passou por lá, é um shopping gigante, lindo, maravilhoso. Ele é um fundo imobiliário, tá? Então, você pode ser dono desse shopping, indo lá e comprando uma cota, né? Agora, existem outros fundos também. Esse aqui, no meio aqui, é o exemplo de um fundo imobiliário, né? Que ele tem vários shoppings. Ele tem aqui, ó, 5, 10, 12 shoppings espalhados. Ele não tem a totalidade de todos os shoppings, né? Mas ele tem, alguns ele tem 40%, outros é completo, outro é 90%. Então você pode ver aqui, ó, tem lá no Amazonas, no Pará, Rio Grande do Norte, em São Paulo tem alguns, né? Rio de Janeiro, são shoppings espalhados pelo Brasil. Então, quando você compra uma cota desse fundo, você vira dono de todos esses shoppings também, tá? E aqui são alguns dos principais fundos de shopping center, né? O VISC, XPML, o ABCP, né? O Parque Dom Pedro, esse último aqui, é o PQDP, né? 11. Então você pode virar dono de vários shoppings, inclusive, como a gente já falou, né, num dos vídeos anteriores, você pode comprar todos eles, se você quiser. Uma cota de cada, você vira dono de todos esses shoppings, e tem outros também, tá? Que mais? Dos outros principais tipos, né, a gente tem os FOFs, né, que são os fundos de fundos, que são os fundos que compram cotas de outros fundos. Esses daí são os principais, são os maiores. HFOF, BCFF, KIZU, XPSF. Então, esses são grandes fundos que têm cotas de outros fundos. Muitas vezes você compra uma cota desse, significa que você comprou todos aqueles shoppings, né, lá, que ele compra as cotas do outro shopping, tá? Os fundos de desenvolvimento, esses não são tantos que tem aqui ainda, tá? É uma área relativamente nova, né? Então tem o TEGAR e o LFTT, e os híbridos, esses híbridos são bem grandes, tá? Por quê? Porque eles têm, geralmente, né, lajes corporativas com galpões, tá? Agora, existem outros fundos também, né, que esses daí são menos importantes, digamos assim, né? Eles têm uma movimentação menor, eles têm até um tamanho menor, né? E alguns deles dão bons resultados, mas não necessariamente, né? A gente tem que ficar de olho. Então, existem fundos de agência bancária, de varejo,
fundos de hotéis, de agronegócios, né, que são ou silos ou terras mesmo, né, hospitais, educacional. Então, tem vários tipos de fundos imobiliários. Tá? Esse é um mercado que, no Brasil, embora já tenha aí, já está indo para mais de 10 anos que está popular, é muito novo ainda. Tá? Como eu falei, lá nos Estados Unidos eles têm uma diversidade de tipos muito maior, né? De antena de celular, de cemitério, de prisão, né? Eles têm umas coisas que a gente nem pensa em ter ainda, né? Quem sabe algum dia a gente chega lá. Mas esses daí também estão disponíveis para a gente. De repente a gente quer colocar isso na carteira também, vale a pena, tá? Vamos investir na prática? O que a gente pode fazer, né, para investir na prática nos fundos imobiliários? A gente tem uma estratégia de longo prazo, né? Então a gente vai ter um foco em rendimentos mensais crescentes. Os rendimentos mensais crescentes geralmente são na base do aluguel, né? Então vamos escolher alguns segmentos, e aí a ideia qual que é? Pô, são vários tipos, mas o que é melhor? Eu comprar o de shopping ou o de escritório? O melhor, de repente, é você comprar os dois, né? Porque aí você está diversificado e você tem o melhor deles. Então, diversifique em 3 segmentos ou mais, né? Não tem problema você querer ter um pouquinho de cada segmento, né? Se você tem capacidade para gerir, para acompanhar tudo isso, vai em frente, tá? Que mais? Escolha 3 ou mais fundos por segmento. Ah, eu quero comprar o de shopping, o de escritório e o de agência bancária, por exemplo. Então, compra 3 de cada, ou mais de cada um deles, tá? Então, você pode comprar, não vai comprar um só de shopping, né? Se você pode comprar vários, compre vários, né? Faça novos aportes todos os meses, reinvista os proventos recebidos, então todo o aluguel que você está recebendo, principalmente no início, vai reinvestindo, e outra, estude sempre para você gerar essa bola de neve dos juros compostos, né, dos reinvestimentos que a gente ouve tanto falar e que na prática, para quem tem perseverança, para quem estuda, para quem reinveste, né, para quem tem paciência, ela vai acontecer seguramente, tá? E aqui está um exemplo de carteira diversificada, por exemplo, né, em fundos imobiliários, que é muito próximo do que a gente está fazendo aqui para a carteira da Aninha, né? A gente tem vários segmentos e dentro de cada segmento vários tipos de fundos imobiliários, tá? Aí você monta uma carteirinha diversificada, sugestão, né? Mais de 10 fundos diferentes, tá? Entre 10 e 20 já é um número bom, se você quiser ter mais do que isso também não tem problema, tá? Mas entre 10 e 20 fundos diferentes, dividido nos segmentos que você gosta mais, é bem legal para que você tenha uma carteira diversificada, tá? Esses são os fundos, os tipos de fundos, né? E agora é só mandar bala, começar a aportar para ver quais os que você gosta mais, tá bom? É isso daí, galera. Voltamos nos próximos vídeos.